A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, Deus seja louvado e engrandecido por mais essa grande oportunidade que Ele nos concede, particularmente a mim, de poder mais uma vez vir até aqui para comentar mais uma lição bíblica da escola dominical. Hoje, queridos, a lição de número 5, que tem por título Como Ler as Escrituras. Com certeza, mais uma lição muito rica, mais um comentário maravilhoso que eu quero convidar todos vocês a participarem até o final. Lembrando aos irmãos que assistem esse vídeo, esses comentários, essas pré-aulas, que você vai lá no YouTube e curte o vídeo, né? É importante isso, curtir o vídeo e também se inscrever no canal para ficar aí, ser notificado acerca das próximas publicações. Vamos para a lição, queridos? Lição de número 5. O título é Como Ler as Escrituras. Vamos passear um pouco nessa lição. Queridos, o texto áureo para essa lição está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8 e versículo de número 30, que tem por título: E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Também a verdade prática diz: as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso, não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus, né? Então, tá aí texto, a verdade prática deixa bem claro, né, o objetivo geral da lição, não é verdade? Nada pode ser colocado acima da autoridade da palavra de Deus. A leitura bíblica, queridos, para essa lição está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, dos versículos 26 ao versículo de número 30, onde diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Não é? É a pergunta-chave da lição. Não é? Será que nós estamos entendendo, compreendendo o que nós estamos lendo das Sagradas Escrituras? Os objetivos da lição, queridos, é expor que a Bíblia precisa ser interpretada, pontuar os pressupostos pentecostais para a leitura da Bíblia Sagrada e também apresentar os princípios básicos de interpretação da Bíblia Sagrada, tá certo? Como eu já falei para os irmãos, uma excelente lição que vale a pena a gente acompanhar até o final. É assim, a motivação para essa lição é a seguinte: ler e interpretar a Bíblia Sagrada de maneira adequada deve ser, irmãos, o objetivo de todo aluno da escola bíblica dominical. A gente pode generalizar essa afirmação e provocar os alunos e também provocar todos quanto estejam sobre a nossa tutela, né, espiritual, no sentido de que ler a Bíblia Sagrada é importante. E interpretar a Bíblia Sagrada de maneira adequada deve ser o objetivo de todo crente.
né, irmãos? Todo crente deve ter esse anseio, não é? Todo crente deve lutar por isso, tá certo? Interpretar de maneira adequada a Bíblia Sagrada. Então, como compreender os ensinos de Jesus nos evangelhos? Não é? Como é que nós fazemos para compreender de maneira correta? O que será que Jesus realmente quis dizer quando escreveu sobre determinado assunto para a gente? Qual a aplicação que ele gostaria que fosse dada à nossa vida? Então, como aplicar, por exemplo, a mensagem do apóstolo Paulo, que ficou registrada em suas epístolas? Como a gente aplicar hoje? Como ela serve hoje para a nossa vida? Então, são questões que, sem dúvida alguma, nos motivam, irmãos, para nós caminharmos nessa lição. São objetivos que são questões que nós temos que saber responder ao término dessa lição, tá certo? E vamos perseguir um pouco mais ela. Então, para começar, e agora começando a pré-aula propriamente dito, a lição, irmãos, ou a leitura e o estudo das escrituras sagradas são um dever e também é um privilégio de todos nós. Lembre-se que, como crentes em Jesus, nós temos obrigações, não é, irmãos? As pessoas, às vezes, existem duas maneiras de ver as coisas. A primeira é quando você é meio que um espectador, meio que você está ali na voz passiva, você está só sendo beneficiado com o que está sendo feito. A segunda maneira de você ver as coisas é quando você tem a responsabilidade de ser o transmissor de alguma coisa. Isso aí acrescenta alguma responsabilidade na sua vida. Por exemplo, quando a gente vai ao culto e senta nos bancos da igreja e escuta alguém insistir para a gente ler a Bíblia e tomar cuidado com o verdadeiro sentido das palavras que estão escritas lá, talvez num primeiro momento a gente até ignore, diga essa pessoa é radical, está insistindo muito num ponto. Isso aí é algo que eu já ouvi algumas pessoas falar. Eu não vou dizer que eu nunca falei, porque graças a Deus isso eu nunca falei. Agora, de fato, irmãos, a leitura e o estudo das Escrituras, elas são um dever, porque a palavra de Deus, ela chega ao extremo. Como que ela chega ao extremo? Por exemplo, quando ela diz assim, que ainda que um anjo de luz apareça, ou seja, isso nunca vai acontecer, mas ainda que aconteça, que um anjo de luz, ou seja, que um anjo venha do céu, anunciar outra palavra, além da palavra que está escrita, esse anjo deve ser anátema, não é? Porque nós temos, irmãos, obrigação de saber o que está escrito. O crer vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. A Bíblia diz, muitos pecam por falta de conhecimento, não é? Por não conhecer as Escrituras Sagradas, alguns são levados ao engano. Então, a leitura e o estudo das Sagradas Escrituras, elas são, ao mesmo tempo, um dever e um privilégio de todos nós que somos crentes em Jesus. Por isso, irmãos, por saber, não por ser obrigado, mas por saber, por ter a consciência de que é um privilégio, tem em nossas mãos a palavra do próprio Deus. Você observa, o próprio Deus, ele se tomou a iniciativa de revelar para a gente a vontade dele. Você vê, isso é um privilégio. Deus não tinha para que fazer isso. Deus não precisa de mim, nem de nenhum dos irmãos para ser Deus. Nós é que precisamos dele. Então, nós usufruímos de um benefício de Deus para a nossa vida. Deus nos beneficiou. Então, nós somos privilegiados por ter a Bíblia Sagrada e por ter condições de ler a Bíblia Sagrada. Então, nós devemos zelar pelo conhecimento bíblico e devemos também ser conscientes da necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas. Lembrando aos irmãos que a Bíblia Sagrada, ela foi escrita para os crentes.
Geralmente, eu vejo às vezes vários erros, é comum a gente ver erros de aplicação, erros da maneira correta de interpretar, de aplicar a Bíblia Sagrada. Uma das coisas mais comuns é tentar lançar a Bíblia Sagrada ali para pessoas que não são crentes. É assim, irmãos, a Bíblia Sagrada ela não foi escrita para quem não é crente. A Bíblia Sagrada foi escrita para quem é crente. Somos nós que devemos olhar para a Bíblia Sagrada e deixar o Espírito Santo moldar o nosso caráter a partir dele. Então, nós sabemos que é um privilégio, e nós também devemos zelar pelo conhecimento bíblico e estarmos todos nós conscientes da necessidade real de que a Bíblia Sagrada seja aplicada em nossa vida. Se você observar lá em Tiago, ele alerta que nós devemos ser cumpridores da palavra de Deus e não apenas ouvintes. Ou seja, como que você vai cumprir se você não sabe, não lê? Como você vai cumprir se você não sabe a interpretação correta? Você não sabe ao certo o que a Bíblia quer dizer quando faz menção a determinadas situações. Eu já vi, aqui na introdução da lição, situações inusitadas. Por exemplo, quando eu era líder da mocidade, quem já foi líder de mocidade sabe que a mocidade é um público mais do que especial. É um público... eles são impressionantes, eles são inteligentes, são dinâmicos, eles são irreverentes, não é? Quem já conviveu com mocidade já ouviu eles imitarem alguém da igreja, tal, isso é comum. E um dia os jovens fizeram alguns desafios bíblicos e era interessante as curiosidades que eles tiravam da Bíblia. Mas não eram curiosidades, eram assim... coisas que eles criaram. Por exemplo, eles diziam... Qual que é o personagem da Bíblia que era analfabeto e não queria saber ler? Aí as pessoas diziam, não sei. Ele disse, era Jacó, porque estava escrito que Jacó amava Raquel e não lia. A gente sabe que é uma falha terrível de interpretação e grosseira. Mas acredite, teve gente que acreditou. Uma vez eu ouvi um jovem da minha mocidade, uma vez decidiu lançar uma brincadeira para a igreja. E ele disse assim, irmãos, tem um carro que a Bíblia Sagrada abomina, que é a para ti, porque a Bíblia diz, não tomeis para ti. A gente sabe que o contexto é não tomeis para ti imagem de escultura. Mas acredite, teve um irmão que vendeu o carro que ele tinha para ti, porque ele entendeu que era um carro amaldiçoado por Deus. Então... foi uma brincadeira que o jovem lançou, mas o irmão recebeu como uma verdade e guardou aquilo ali e ficou incomodado a ponto de vender o carro. Então, é uma falha. A gente percebe que é uma pessoa que não lê a Bíblia por algum motivo, ou porque não tinha condições, ou porque não leu mesmo. E se tinha um mínimo de conhecimento, aliás, de leitura, não procurou interpretar a Bíblia corretamente, né? Então, o apóstolo, o Tiago, ele chama atenção, o Tiago chama atenção, não é? Nós devemos ser cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Então, nessa lição, nós vamos dar uma prioridade, irmãos, à importância dos princípios fundamentais da interpretação bíblica. Vou procurar trazer o máximo de informações nesse sentido e motivação para os irmãos buscarem coisas assim. Então, primeiro tópico, a Bíblia precisa ser interpretada, tá certo, irmãos? É uma necessidade, a Bíblia precisa ser interpretada. Primeiro, tem alguns termos que nós escutamos, às vezes, como coisas ruins, como tabus. Por exemplo, um desses termos é a exegese, tá certo? Eu vou trazer aqui alguns conceitos importantes para os irmãos, que, por exemplo, o que é exegese, o que é hermenêutica. Eu já ouvi alguém pregar na Bíblia, e não foi só, ou pregar na igreja, e não foi só uma vez, e criticar quem faz uso da exegese. Afinal, é correto usar a exegese ou é errado?
é correto utilizar a hermenêutica ou é errado usar a hermenêutica? Então, eu vou trazer alguns conceitos para os irmãos aqui para mostrar que, como tudo que a gente faz para Deus é correto, porém, a gente deve tomar cuidados, né? Alguns cuidados. Então, eu vou tentar mostrar para os irmãos da forma correta. Então, para começar, o termo exegese, do grego eis, né? Que é traduzido como fora, e agein, não é? Com o sentido de guiar. Então, literalmente, tem o significado, exegese tem o significado de guiar para fora. Ou, em termos práticos, seria extrair a intenção das palavras de um texto. Então, quando eu digo que eu faço uma exegese, tá certo? Exegese significa extrair a intenção das palavras de um texto. Então, nesse caso, se eu digo que eu faço uma exegese bíblica, eu estou tentando extrair as intenções das palavras do texto bíblico. Então, você percebe que não tem nada de mais nisso, não tem nada de diabólico nisso. O que nós temos que tomar cuidado, irmãos, é a maneira como nós fazemos isso. Então, nesse sentido, o alvo da exegese é deixar que as escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia com seu contexto original, não é? Uma vez que você extrai a intenção das palavras do texto sagrado, então, na verdade, eu tô externando o que o Espírito Santo pretendia dizer com o texto original. Então, você observa que isso é uma coisa sadia, se for feito dessa forma, tá certo? Então, dessa maneira, para não fazer o texto significar aquilo que Deus não pretendeu falar, é necessário, irmãos, que a gente faça um exame minucioso das Escrituras Sagradas. Uma pessoa me perguntou assim, Pastor Mário, porque outro dia eu estava incentivando os irmãos a ler a Bíblia, e eu disse, leia primeiro a Bíblia toda. Depois, faça aquela leitura assim como alimento da Bíblia. Depois você faz uma leitura mais minuciosa, mas primeiro leia toda a Bíblia Sagrada. Daí um jovem perguntou, pastor, é possível eu fazer as duas leituras ao mesmo tempo? Eu disse, claro, querido, que é possível, porém, eu recomendo que primeiro leia a Bíblia Sagrada toda, porque como você vai examinar algo que você não conhece? Então, primeiro, eu parto do pressuposto, eu aconselho que leia a Bíblia toda e depois faz um exame minucioso das Escrituras. Uma vez que você já leu, já tem uma ideia genérica do texto da Bíblia Sagrada, agora você pode extrair dali verdades para aplicar na sua vida de fé. Entendeu? Então, para a gente não tomar o cuidado de tirar do texto algo que Deus não quis falar, como, por exemplo, a questão ali da para ti, né? Não tomeis para ti. Na verdade, o texto diz, não tomeis para ti imagem de escritura. Tem outros exemplos mais que talvez eu dê no decorrer da aula, de coisas absurdas que a gente sabe. Mas, para não correr o risco da gente tirar coisas que Deus não quis falar, então a gente precisa conhecer as Escrituras e fazer um exame minucioso dela, tá certo? Então, é indispensável nesse contexto a leitura completa da Bíblia Sagrada e depois um exame minucioso acerca de tudo que está escrito dentro dela. Um exemplo, irmãos, por exemplo, o estudo das línguas bíblicas, dos fatos da história da Bíblia Sagrada, da cultura, dos recursos literários usados no texto sagrado, tudo isso coopera para o real significado das palavras inspiradas por Deus. Agora, lembrando os irmãos que isso aí, não adianta você estudar a história da Bíblia se você não conhece a Bíblia, tá certo? Não adianta você partir para o estudo da cultura. É por isso que a gente tem muito teólogo hoje em dia que
Só a graça de Deus, não é? Eu sou teólogo, eu sou professor de curso teológico. Então, eu estou falando com propriedade. Tem muitos companheiros teólogos que nunca leram a Bíblia Sagrada. Então, na minha opinião, eles não têm autoridade para ser teólogos, tá certo? Então, primeiro eu tenho que ler a Bíblia. Depois, daí eu vou fazer uso, buscar recursos, como, por exemplo, fatos históricos, cultura, não é, irmãos? Recursos literários, uma série de outras coisas que vão me auxiliar no processo de interpretação, né, e de compreensão do real significado das palavras inspiradas por Deus. Também, querido, mais um pouco sobre exegese. Então, como a gente já falou, exegese tem a ideia de expor o ensino, né, descrever ou relatar detalhadamente, conduzir para fora o real sentido. A exegese, queridos, é uma análise, é uma interpretação ou explicação detalhada e cuidadosa de uma obra, de um texto, não é? Uma palavra ou uma expressão. A exegese, só repetindo, é a interpretação ou a explicação detalhada e cuidadosa, tá certo? Essa explicação ou interpretação detalhada e cuidadosa, eu posso fazer de uma obra, de um texto, de uma palavra ou de uma expressão, né? Então, etimologicamente, o termo tem um significado de interpretação, exposição, né, irmãos? Explicação. Então, a exegese bíblica, biblicamente falando, apenas para reforçar, é o processo de expor a mensagem do texto bíblico, né? Dentro desse, a gente já sabe o que é exegese, então a exegese bíblica, agora aplicada à Bíblia Sagrada, é o processo de expor a mensagem do texto bíblico, de extrair, né? Ou conduzir para fora a informação expressa na revelação divina dentro das Sagradas Escrituras. Então, a exegese vem de dentro da Bíblia para fora, e nunca o contrário. Nada de fora para dentro é instrumento do inimigo, né? Ele não pode acrescentar nada na Bíblia. Lembre-se sempre disso. O papel da exegese é extrair a verdade, a real mensagem, nunca colocar, tá certo? Então a gente pode falar que a exegese, ela é a irmã gêmea ou a prima muito próxima de outra área de estudo chamada hermenêutica, que eu vou já falar para os irmãos ali o significado da hermenêutica. Olhe, as limitações dos leitores. Nesse contexto que nós estamos falando, é preciso reconhecer, irmãos, que todas as vezes que lemos a Bíblia, estamos interpretando a Bíblia Sagrada, tá certo? Estamos interpretando a Bíblia Sagrada. Isso porque, irmãos, todos os leitores da Bíblia Sagrada também são intérpretes. Por isso que eu digo, é importante primeiro você ler, porque quando você lê, você vai ter uma ideia genérica. Depois você vai aplicar a exegese para quê? Para extrair a real verdade, né? Então, o problema dessa constatação de que todo leitor também é intérprete reside nas ideias que trazemos conosco, antes mesmo de começarmos a leitura da Bíblia. Antes da gente começar a leitura da Bíblia, a gente tem algumas ideias. Por exemplo, eu vou falar para vocês algumas ideias erradas. Quer ver ideia mais errada do que o nascimento de Jesus Cristo? Por exemplo, a Bíblia fala que uns reis, guiados por uma estrela, não é? Uns magos do Oriente, me perdoe, guiados pela estrela, foram até o lugar onde Jesus estava. Do tempo que eles foram inquiridos por Herodes até chegar lá, onde Jesus estava com a sua mãe, demorou cerca de 3 anos. Quando eles foram inquiridos por Herodes, o menino já tinha nascido. Então, quando os magos do Oriente chegaram até Jesus, Jesus não estava numa manjedoura. E mais, a Bíblia não fala quantos magos eram. As pessoas meio que deduz a quantidade de magos por causa
da quantidade de tipos de presente que eles levaram, ouro, incenso e mirra. Dizem que era 3, e até citam o nome dos magos. Mas a Bíblia não fala, a Bíblia fala uns magos do Oriente. E para contextualização, isso aí pouco importa. Eles levaram ouro, incenso e mirra, e a Bíblia diz que quando eles chegaram, encontraram o menino com a mãe em casa. Quer ver outra coisa interessante? É que a gente já traz a ideia, e tem até louvor aí, que diz que o cesto de Moisés desceu no rio, e lá vai ele descendo, e descendo, e descendo, e descendo. Só que a Bíblia Sagrada diz que pegaram Moisés e colocaram junto aos juncos. E lá a filha de Faraó lá estava tomando banho, foi tomar banho com suas concubinas lá, com suas criadas, e viram o menino chorando lá nos juncos. Ou seja, o cesto onde estava Moisés não desceu no rio. Ele foi colocado às margens do rio. Mas alguém diz, quer ver a ideia mais errada do que dizer que o pecado de Adão e Eva foi sexo? Né, irmãos? Então, as pessoas já trazem algumas ideias falsas antes de começar a ler a Bíblia. Então, nem sempre o entendimento, né, irmãos, daquilo que a gente lê produz a verdadeira intenção do Espírito Santo de falar. Esses detalhezinhos são importantes porque isso muda completamente a mensagem que a gente extrai do texto. Então, você já vem com a ideia, ou às vezes a ideia é algo que alguém falou para você, ou algo que você mesmo deduziu. Então, isso aí é muito perigoso, tá certo? Então, nem sempre aquilo que você entende reproduz a verdadeira intenção do Espírito Santo. Então, em virtude da nossa inclinação pecaminosa, que nos induz ao erro, nós precisamos usar métodos sadios que nos auxiliem na interpretação da Bíblia Sagrada. Veja que isso é algo muito sério. Então, essa é uma tarefa nobre, tá certo? Que foi atribuída por Jesus Cristo a todo crente salvo. Então, todo crente salvo precisa ler as Escrituras e buscar interpretar as Escrituras de maneira correta, tá certo? Também sobre a natureza das Escrituras. Então, nesse ponto, ratificam os que a necessidade de a Bíblia Sagrada ser interpretada acha-se na natureza da própria palavra de Deus. Nós já estudamos, né? Nós já estudamos que o texto bíblico foi escrito majoritariamente, ou seja, predominantemente, né, em duas línguas distintas, o hebraico e o grego. Nós estudamos, irmãos, que houveram outros dialetos, mas predominantemente, né, ou seja, a maior parte da Bíblia Sagrada, por exemplo, a maior parte do Antigo Testamento foi escrita em hebraico, predomina a escrita em hebraico, e no Novo Testamento predomina a escrita em grego. A gente aprendeu que isso tudo aconteceu num período de aproximadamente 1.600 anos, por cerca de 40 autores, homens e mulheres, que viveram em épocas diferentes e em culturas diferentes. Também aprendemos, irmãos, que os textos canônicos, eles possuem, levando em consideração essas particularidades, os textos canônicos possuem particularidades que não podem ser ignoradas. Dentre elas, por exemplo, a gente pode citar aqui as narrativas, as poesias, as crônicas, as profecias e as parábolas que precisam ser interpretadas, acima de tudo, irmãos, sob orientação do Espírito Santo, né? Observando as regras gramaticais e o contexto histórico e literário de quando foram redigidas. Então, existe toda uma minuciosidade, não é? Para a gente não errar, para a gente não pecar naquilo o qual nós devemos pregar com exatidão, tá certo? E com precisão. Aqui alguma informação para os irmãos, duas informações importantes que eu achei. A primeira delas é definir a hermenêutica.
né? A hermenêutica, irmãos, é uma ciência, ou é a ciência da interpretação. Preste bem atenção, porque às vezes se confunde, né? O pessoal, todo mundo fala de exegese e fala de hermenêutica, ou vice-versa. Na verdade, e eu falei há pouco tempo que a exegese era a prima próxima ou a irmã gêmea a exegese era a prima próxima da hermenêutica. Então, a hermenêutica é a ciência da interpretação. A hermenêutica, eu posso dizer para você que é a doutrina ou ciência cujo objetivo se caracteriza na interpretação ou compreensão dos textos de teor religioso ou filosófico. A hermenêutica reúne os princípios, as regras e métodos de interpretação para que a pessoa possa compreender corretamente o sentido e o significado de um texto, tá certo? Então, nós podemos definir a hermenêutica como a ciência que nos ensina os princípios, as leis e os métodos de interpretação. A hermenêutica bíblica, irmãos, é o processo de interpretação do texto das Sagradas Escrituras. A palavra hermenêutica, ela vem do grego, né? Hermeneutike, que por sua vez deriva do verbo grego hermeneuo, tá certo? E transmite o significado de elucidar, explicar, interpretar e traduzir. Na ciência, um homem chamado Platão, né, o grande filósofo grego, foi o primeiro a usar o termo hermeneutike, não é, de maneira técnica, tá certo? Então a gente tem a exegese, que extrai as verdades, a hermenêutica oferece ferramentas para a interpretação correta dos textos, e tem mais uma definição que eu quero trazer para vocês, que nós não podemos usar. Por exemplo, enquanto a exegese tira para fora a ideia, não é, o que já está no texto da Bíblia, a exegese coloca dentro o que não está nas Escrituras. Então, a exegese, a gente precisa cuidar com isso, é um método que consiste em injetar, inserir no texto um significado estranho do sentido do autor. Ou seja, a exegese busca, né, irmãos, colocar um significado estranho, diferente do que o autor quis dizer, mudar o sentido das coisas. Então, a interpretação peculiar, subjetiva, tendenciosa de um texto vem de fora para dentro. São pessoas que querem colocar ideias. A pessoa já tem uma ideia formada na mente e aí procura algum texto para inserir aquela ideia dentro daquele texto. Como a história da Paraty. Não tomeis Paraty. Alguém que não gosta de Paraty, talvez pegou esse texto e pegou a sua ideia que Paraty era coisa do inimigo e jogou lá dentro. Então, a exegese é o inverso da exegese. A exegese tira para fora. A exegese coloca para dentro. Então, é uma maneira de contrabandear, né, irmãos, para o texto das Escrituras Sagradas, as crenças e ideias e práticas particulares do intérprete. Isso aqui eu decidi colocar porque isso aqui, ó, é terrível. Isso aqui, desde a época da Bíblia, por exemplo, é o que levou Judas a mudar a intenção da carta dele. Eram pessoas que estavam tentando aplicar a exegese, né? Então, a exegese, os autores chamam de a prática utilizada pelo diabo. Por quê? Porque o diabo ele tenta a todo momento mudar o sentido real, né, do que Deus quis dizer para todos nós por meio das Escrituras Sagradas. Alguns pressupostos pentecostais para ler a Bíblia Sagrada, queridos. Muito importante isso. Então, primeiro, a autoridade da Bíblia Sagrada. Uma das marcas do pentecostalismo, irmãos, é o seu compromisso inegociável com as Escrituras. Você nunca seja levado pela ideia de que crente pentecostal não conhece a Bíblia. Nós temos grandes homens de Deus. Se você analisar a história do movimento pentecostal, por exemplo, já foi alvo de estudo da Escola Bíblica Dominical
o pastor William Joseph Seymour, né, o pastor metodista norte-americano, que a história diz que ele era um analfabeto, não é? Era um homem negro, vivia na época da segregação racial, mas a história chega a dizer que ele, nos corredores dos cursos teológicos, das palestras, dos movimentos teológicos, ele era capaz de repetir com precisão tudo o que era falado por horas e horas dentro da sala de aula, que ele não podia entrar. Nós temos na história da igreja, vamos para a história recente, já da nossa Assembleia de Deus, nós temos grandes homens de Deus que lideraram a nossa igreja em nível nacional, que foram tidos como profundos conhecedores da Bíblia Sagrada. A gente pode citar o pastor Alcebiades Vasconcelos, pastor, vamos lá, pastor Eugênio Martins Pires, pastor João Batista da Silva, tá certo? Pastor Eurico Bernstein, pastor Antônio Gilberto, tá certo? E vários outros irmãos, inclusive alguns recentes, né? Pessoas que estão aí dando, como a gente costuma dizer no popular, cara tapa, tá certo? Homens abalizados na Bíblia Sagrada, tá certo? Que eu vou dizer uma coisa para você, eu não troco por qualquer pessoa, com toda sinceridade e humildade. Eu, falando de mim especificamente, que sou talvez o menor de todos eles, mas eu não me troco por qualquer pessoa quando o assunto é Bíblia Sagrada. Então, uma das marcas do pentecostalismo clássico, o qual nós fazemos parte, é o compromisso inegociável com as Escrituras. Eu já estou falando, desde a primeira lição, que a nossa única e inegociável regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Nós cremos na inspiração divina, verbal e plenária da palavra de Deus. Né, irmãos? Nossa autoridade final em questão de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Ela é inspirada, nós cremos que ela é inspirada por Deus, né, de maneira verbal e plenária. Nós cremos nisso. Não há negociação em relação a esse princípio. Então, ao ler a Bíblia Sagrada, nós temos como pressuposto a sua inerrância e a sua infalibilidade. Já estudamos esses dois termos. A Bíblia Sagrada não erra e não falha. Tá certo, irmãos? Nós já estudamos nas lições passadas aí. Tudo que está escrito é verdadeiro e serve para o nosso ensino. Tudo que está escrito na Bíblia é verdadeiro e serve para o nosso ensino. E, nesse sentido, nós refutamos, irmãos, a relativização e a desobediência dos preceitos bíblicos. A Bíblia Sagrada, ela não contém a palavra de Deus, como algumas pessoas dizem de maneira sorrateira, né? Algumas pessoas pregam por aí, talvez por ignorância, porque boa parte das pessoas que pregam hoje, infelizmente, nunca leram a Bíblia toda, nem sequer uma vez. Então, algumas pessoas se deixam levar por argumento de que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Porque no momento que eu digo que ela contém, abre a possibilidade de alguém alterar, de alguém interpretar de maneira errada. A Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que está escrito aqui, tudo que está escrito aqui, serve para o nosso ensino, né, irmãos? Então, nós refutamos que algo na Bíblia Sagrada seja relativo. Alguma coisa que nós temos que desobedecer. Nós podemos desobedecer? Não. Nós acatamos as doutrinas da Bíblia Sagrada e reconhecemos a realidade do sobrenatural, a literalidade dos milagres e a atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. Nós, crentes assembleanos, pentecostais clássicos, né, irmãos? Vou repetir. Nós acatamos todas as doutrinas da Bíblia Sagrada. Reconhecemos a realidade do sobrenatural,
a literalidade, irmãos, dos milagres e a atualidade do batismo do Espírito Santo e dos dons espirituais. Tá certo? Nós cremos assim. Também acerca da iluminação do Espírito Santo. Nesse sentido de crermos e acreditarmos, a doutrina, irmãos, da iluminação se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente. O que capacita o crente a discernir as verdades da palavra de Deus. Então, somente o estudo racional da palavra de Deus não é suficiente para o entendimento da revelação escrita de Deus. A iluminação do Espírito Santo, tá certo? Não é uma fonte paralela de revelação e nem substitui o exame das Escrituras. Ao contrário, à medida que estudamos, o Espírito Santo nos concede a compreensão. A iluminação do Espírito Santo, entenda que ela não aumenta nem altera a Bíblia Sagrada. Ela apenas elucida, revela, abre a mente do que já foi revelado pelo Espírito. Então, o conhecimento da palavra de Deus produz comunhão com Deus, vida de oração, não é? Obediência e santificação. Ah, pastor, dê um exemplo prático da iluminação do Espírito Santo. Eu vou dar para você. O apóstolo Paulo, irmãos, que perseguia os crentes, que arrastava para fora, não é, das reuniões para envergonhar, para levar preso. O apóstolo Paulo era um conhecedor profundo. O homem foi criado aos pés do sábio Gamaliel. Era um conhecedor profundo das Escrituras. Porém, o apóstolo Paulo não tinha iluminação do Espírito Santo. Quando ele passou a ter a iluminação do Espírito Santo, você vê, ele era um conhecedor das Escrituras. Mas quando ele passou a ter a iluminação do Espírito Santo, a vida do apóstolo Paulo mudou. Então, a hermenêutica é necessária? Claro. A exegese, sim, irmãos, é extremamente necessária, é indispensável. Agora, a iluminação do Espírito Santo não pode faltar. Eu estava num congresso uma vez, já tem um tempo, né, desses congressos de escola dominical, e o pastor Elenay Cabral, que é um dos escritores da CPAD também, ele disse assim, irmãos, ele foi o último a falar naquele ano, já tem um tempo isso, eu era bem jovenzinho ainda, ele disse assim, irmãos, nós ouvimos palavras muito bonitas aqui, palavras maravilhosas, aulas de pedagogia aqui, de tirar o chapéu, mas não esqueçam que nós somos crentes pentecostais, e se o Espírito Santo não nos revelar, irmãos, de nada adianta o nosso excesso de conhecimento. Isso foi muito interessante, muito feliz, né? Caiu uma glória de Deus quando ele falou isso durante a sua fala. Também, queridos, o valor da experiência deve ser destacado. O texto sagrado é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, a fim de tornar o salvo perfeito. Né? Eu acho que você já viu na prática alguém mudar de atitude a partir do momento que começa a ler, examinar a Bíblia Sagrada. Eu tenho na minha igreja pessoas que mudaram a maneira de se vestir, mudaram a maneira de falar, mudaram até ramo de negócio secular a partir da leitura da Bíblia Sagrada e do estudo da Bíblia Sagrada. Então, são declarações que demonstram que a Bíblia deve ser aplicada em nosso viver diário, ou seja, a Bíblia foi escrita para os crentes. As verdades bíblicas, irmãos, elas são confirmadas quando experimentadas pela Igreja do Senhor. Então, nesse sentido, não é? Por exemplo, nós cremos que o livro dos Atos dos Apóstolos não apenas descreve a experiência pentecostal da igreja primitiva, como também ela torna a experiência pentecostal válida para os dias atuais. Isso é muito interessante, porque acrescenta experiência ao nosso procedimento. Também é importante, irmãos, a gente falar que
nem a experiência, nem a tradição da igreja estão acima da autoridade da Bíblia, não é? Ninguém pode dizer, ó, faça isso, porque com a experiência eu deduzi que é melhor fazer assim. Não, tá certo? A única coisa que pode autenticar as nossas, somente as nossas atitudes, a única coisa que tem autoridade para autenticar, corrigir, tá certo? A prática da igreja é a Bíblia Sagrada. Isso, acho que você está entendendo o que eu quero dizer. A Bíblia produz experiência, porém, a experiência não pode ser colocada acima da Bíblia. Faça assim, porque por experiência é assim. Mas a Bíblia diz isso. Homem, pelo amor de Deus, mas faça, estou dizendo, a prática é diferente. Não. Tá certo? Somente a Escritura é que pode autenticar e até mesmo corrigir a experiência ou a prática da igreja, caso seja necessário. Tá bom, irmãos? A Bíblia produz a experiência, mas a experiência não pode ser colocada acima da Bíblia. Né? Isso aqui é bem interessante quando a gente está falando sobre interpretação da Bíblia. Algumas regras básicas de interpretação. Primeiro, a Escritura é sua própria intérprete. Então, já falei um pouquinho para os irmãos ali sobre hermenêutica. Então, a hermenêutica tem origem no termo hermeneutikos, né? Que eu já falei para os irmãos, que na teologia ela tem o significado de designar os princípios que regem a interpretação dos textos sagrados. O Frei Martinho Lutero, ele desenvolveu a máxima de que a Escritura tem que ser interpretada e entendida por si própria. Significa, irmãos, que devemos estudar a Bíblia seguindo o método pelo qual uma parte do texto auxilia na compreensão da outra parte do texto. Não é? A Escritura, ela se interpreta. Então, essa afirmação ela é legítima, tá certo? Porque a coesão da Bíblia Sagrada é o resultado de um único autor divino. Isso aqui é muito interessante. Então, embora esse método seja legítimo, o estudante da Bíblia Sagrada precisa do auxílio de regras básicas, né, para a correta interpretação. Mas lembre-se, isso aqui é muito importante, não é, irmãos? Devemos estudar a Bíblia seguindo o método, né, pelo qual uma parte do texto auxilia na compreensão da outra parte do texto. Né? A Bíblia Sagrada, ela por si própria, ela se interpreta. Né? A gente não precisa, a gente precisa de um texto externo para interpretar a Bíblia. Isso aqui é muito, a gente deve ter muito cuidado com esse assunto. Parece um assunto simples, mas é um assunto que requer muito cuidado de todos nós. Dentre os princípios, falando de princípios de interpretação da Bíblia, dentre os princípios gramaticais, históricos e literários, enfatizam que o texto bíblico tem um sentido único e sempre que possível deve ser interpretado literalmente. Nesse aspecto, irmãos, é preciso tomar cuidado com as expressões de uso simbólico ou alegórico. Por exemplo, Cristo disse assim: tomai, comei, isto é o meu corpo. Esse texto mostra para a gente que corpo aqui não está no sentido literal, está no sentido figurado. Isso aqui é interessante. Por exemplo, na época do imperador Nero, uma das acusações contra os crentes é que os crentes eram canibais, porque se reuniam para comer o corpo de Cristo. Então, pessoas, você vê o tamanho da ignorância, tamanho da falta de condições de direcionamento de Deus e de regras mínimas de interpretação da Bíblia, né? Então, o corpo aqui, está no sentido simbólico. Outro princípio, irmãos, refere-se ao contexto, ou seja, nós devemos analisar os versículos que precedem e o que segue o texto que se estuda, não é? Levando em consideração aquela história. Texto fora de contexto é pretexto, né? Então, dessa maneira, observando esses princípios que são fundamentais, né, primordiais,
a Bíblia precisa ser interpretada no todo. Então, nenhuma doutrina pode basear-se em um único texto ou em hipóteses particulares, tá certo? Então, por isso que eu repito o meu conselho. Primeiro, se lê a Bíblia, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, entre no propósito da leitura da Bíblia. Depois, você vai cautelosamente interpretar a Bíblia, tá certo? Para você ter a probabilidade de você interpretar corretamente ser maior. Também, queridos, os perigos da hermenêutica pós-moderna. Nossa ortodoxia, né, nossa maneira de pensar, ela refuta todo e qualquer um que nega a inspiração verbal e plenária da Bíblia e sua consequente autoridade. Nesse sentido, o intérprete não pode criar outro cânon dentro do cânon bíblico. Ou seja, não cabe ao estudante da Bíblia Sagrada fragmentar ou relativizar os textos inspirados. É assim, não se pode empregar métodos subjetivos focados no leitor em prejuízo do texto e do autor da Bíblia Sagrada. Ratificamos, irmãos, que as experiências devem ser submetidas ao crivo das Escrituras Sagradas. Lembra que eu falei? A interpretação da Bíblia, não é? A interpretação da Bíblia gera experiência, mas a experiência não está acima da Bíblia. Então, a nossa ortodoxia, ela refuta todo e qualquer que negue a inspiração, não é, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Tá certo? Então, por fim, nós reconhecemos que as técnicas hermenêuticas, elas não são infalíveis. Então, durante o processo de aplicação dos métodos interpretativos, nós precisamos da iluminação do Espírito Santo. Se não tivermos o Espírito Santo, nós não vamos ter êxito, tá certo? Na nossa missão de interpretar a Bíblia corretamente, irmãos. Isso aqui é muito, muito importante. Como devemos ler a Bíblia Sagrada? Alguns pontos interessantes aqui. Primeiro, devemos ler a Bíblia Sagrada, primeiro, irmãos, indiscutivelmente. Devemos... o tema, né, da nossa lição de hoje, tema da nossa lição, como ler as Escrituras. Então, como devemos ler as Escrituras? Devemos ler a Bíblia conhecendo seu autor. Então, apesar dela ter sido escrita por aproximadamente 40 autores, a Bíblia possui, na verdade, um único... deixa eu só corrigir minha frase. Embora a Bíblia tenha sido escrita não por 40 autores, mas por 40 escritores, tá certo? Então, embora a Bíblia tenha sido escrita por aproximadamente 40 escritores, a Bíblia só possui um autor. E qual é o autor da Bíblia Sagrada? Deus. Então, nós devemos ler a Bíblia conhecendo o autor. O autor da Bíblia é Deus. Ao lermos a Bíblia Sagrada, nós devemos entender que os escritores foram apenas instrumentos de Deus para nos transmitir a sua palavra. O autor da Bíblia Sagrada é Deus. Quando a gente for ler a Bíblia, a gente precisa saber disso. Então, a Bíblia não nos transmite apenas as palavras de Moisés, de Davi, do rei Davi, né, do apóstolo Paulo. A Bíblia nos transmite as palavras de Deus, que foi dada, que chegou até a nossa vida por intermédio desses autores. O apóstolo Paulo, ele diz que toda escritura é inspirada por Deus. Lá na famosa afirmação que ele faz na carta a Timóteo, em 2 Timóteo 3,16, toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, né? O apóstolo Pedro, ele diz que os homens santos de Deus falam inspirados pelo Espírito Santo. Isso aqui é muito interessante. Então, primeiro, devemos ler a Bíblia com a consciência de que o autor da Bíblia é um só, Deus. Agora, a Bíblia foi escrita por cerca de 40 escritores.
mas escrita. Agora, o autor é Deus, tá certo? Também devemos ler a Bíblia diariamente, irmãos. Claro, Senhor, depois vou colocar outro vídeo mostrando na Bíblia a tipificação da leitura diária da palavra de Deus. Está lá, está na Bíblia Sagrada. Tá certo? Símbolos desde o Antigo Testamento. Havia necessidade de Deus que o povo se alimentasse diariamente com a palavra. O Senhor disse, por intermédio de Moisés, que os reis de Israel deveriam ler o livro diariamente. Você abrir sua Bíblia, ó, lá no livro do Deuteronômio, sua Bíblia aí, no 5º livro da Bíblia, livro do Deuteronômio, capítulo de número 17. Deuteronômio 17, versículos 18 e 20, vai dizer assim, ó. Deuteronômio 17 e 18, diz: será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei num livro. Olha que coisa bonita. Do que está diante dos sacerdotes levitas. Versículo 20 diz: para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos. Né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 19 diz: e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida. Olha que coisa bonita. Então, nós devemos ler a Bíblia diariamente. Infelizmente, irmãos, é algo indiscutível. Muitos crentes não encontram tempo para ler a Bíblia. No próximo vídeo eu vou explicar para vocês como encontrar tempo para ler a Bíblia. Passam horas, né, irmãos? Por exemplo, investindo tempo em outras atividades, como, por exemplo, computador, redes sociais, TV, brincadeiras e outros tipos de entretenimento, né? Mas a Bíblia Sagrada deve ser lida diariamente. Também devemos ler a Bíblia, irmãos, meditando na Bíblia. O crente deve ler a Bíblia meditando. Isso é, irmãos, pensando, refletindo e analisando a Bíblia Sagrada, como fez o rei Davi, né? A meditação na Bíblia Sagrada aprofunda o sentido. O Senhor disse a Josué que meditasse na lei de dia e de noite. O salmista, lá no Salmo 1, não é? Ele fala, bem-aventurado é o varão. Aí ele diz que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Né? Os irmãos sabem a consequência. Será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, tal, todo aquele contexto do Salmo 1. Então, devemos ler a Bíblia meditando na Bíblia. Devemos também, irmãos, ler a Bíblia inteira. Ou seja, nós temos que colocar no nosso coração o propósito de ler toda a Bíblia Sagrada. Irmãos, é assim, ó, cuidado com a opinião pública. Eu coloquei na internet a quantidade de vezes que eu li a Bíblia. Inclusive, no final, vou mostrar para vocês o meu certificado de 2021. E algumas pessoas lá criticaram. Para que ficar expondo quantas vezes leu a Bíblia? Claro, para motivar as outras pessoas a lerem também. Eu chamei meu filho outro dia no culto e eu lancei o desafio, uma Bíblia de estudo para quem me falar a sequência dos livros da Bíblia. Ninguém falou. Chamei meu filho de 11 anos e ele disse. Como que ele sabe? Ele decorou? Não, leia a Bíblia toda. Você vai aprender a sequência dos livros da Bíblia. Então, muitos crentes, eles se contentam em ler apenas pequenos trechos agradáveis, que agrada o ego, não é? Da Bíblia Sagrada. Tem outros que leem os textos da caixinha de promessa, irmão. Aqueles versículos ali da caixinha de promessa. Na verdade, nós devemos lembrar que a Bíblia Sagrada não contém apenas promessas. A Bíblia Sagrada é um livro de mandamentos, de ordenanças. É um livro de advertência e de ensino para o nosso dia a dia. Então, lembre-se que todo o conteúdo das Escrituras é de suma importância e é indispensável a todos nós. Então, por esse motivo, nós devemos ler a Bíblia,
tá certo? Do princípio ao fim, ou seja, ler toda a Bíblia Sagrada. Viu, irmãos? E aí, ó, para terminar, eu vou falar aqui algumas motivações aqui, porque nós devemos ler a Bíblia, né? Como devemos ler, eu já respondi ali para os irmãos, agora, por que devemos ler a Bíblia Sagrada? Primeiro, porque a Bíblia é o manual do crente, não é? Pronto, já falou isso no decorrer da aula toda. A Bíblia Sagrada é o livro-texto do cristão. Então, é a Bíblia Sagrada que nos ensina como devemos amar, temer e obedecer a Deus. Como devemos amar o próximo, não é? Bem como nos ensina a viver nesse mundo. Como nós, sendo pessoas separadas, especiais, que não pertencemos a esse mundo, como vamos sobreviver nele? Outro dia, o meu próprio filho, que eu acabei de citar, disse para mim: pai, eu sabia que a gente conseguiria sobreviver 90 segundos em Marte, sem nenhum equipamento? Eu disse, Mário. Ele disse, Pronto. Como ele disse, porque aí ele começou a me dar aquelas explicações, não tem atmosfera, não sei o quê. Aí eu disse, tudo bem, que bom, Mário. É a mesma coisa. Como é que a gente, que não pertence a esse mundo, vamos sobreviver nesse mundo? De uma maneira que a gente tenha possibilidade de se encontrar com Deus um dia. Né, irmãos? Olhando a Bíblia Sagrada, ela nos ensina. Então, nós devemos ler a Bíblia para sermos sábios, crer na Bíblia para sermos salvos e praticar a Bíblia Sagrada para sermos santos, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Devemos ler a Bíblia porque a Bíblia alimenta a nossa alma. Então, sem sombra de dúvida, a leitura da Bíblia Sagrada nutre, irmãos, o nosso crescimento espiritual. A Bíblia Sagrada é tão indispensável à vida espiritual de um crente como o alimento é para o corpo. Então, é por isso que a Bíblia Sagrada ela é comparada ao alimento, ela nos sustenta. Não é? O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2:2, ele fala do intenso apetite do recém-nascido. Ele diz, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo. Olha que versículo maravilhoso, né, irmãos? Para a gente colocar nas redes sociais, tá certo? 1 Pedro 2:2. Então, assim deve ser o nosso apetite pela palavra de Deus, tá certo? Como leite racional e não falsificado. E o apóstolo Pedro diz, desejai afetuosamente esse alimento. Também devemos ler a Bíblia porque ela é a espada do Espírito. Então, escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo fala sobre a armadura de Deus, onde ele descreve diversas peças da armadura que servem para a defesa, como, por exemplo, o capacete, a couraça e o escudo. A palavra de Deus, irmãos, é chamada de espada de Espírito, ou seja, daquela descrição do apóstolo Paulo, é a única arma de ataque que existe. Então, quando ele diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não é? O único instrumento de ataque. Ou seja, é o instrumento que Deus deixou nas nossas mãos. Algumas pessoas dizem, quando Jesus foi tentado no deserto, o que foi que ele usou, irmãos? A palavra, né? A palavra de Deus. Isso é bonito, isso aí. O escritor aos Hebreus também compara a Bíblia a uma espada. Não é? Também compara a Bíblia a uma espada. Isso é interessante. Medite nessa história aí de Jesus no deserto, porque é interessante. O que Jesus usou no deserto para se defender das acusações do adversário? Também devemos ler a Bíblia porque é um livro diferente dos demais livros. Né, irmãos? Aqui algumas considerações bonitas. Desde a invenção da escrita e da imprensa, milhares de livros foram escritos no mundo. Muitos livros. Muitos desses livros se tornaram conhecidos no mundo, marcaram história e até se tornaram best-sellers, né? Ou seja, livros mais vendidos da história. Mas não existe livro, irmãos, nenhum deles, nunca houve, nunca existirá um livro comparado à Bíblia Sagrada. Sabe por quê? Somente a Bíblia é inspirada por Deus. Somente a Bíblia é viva. Somente a Bíblia é eficaz. Somente a Bíblia é infalível.
no decorrer dessas 5 lições, nós já temos condições de responder, irmãos, com tranquilidade a essas questões, explicar, porque a Bíblia somente ela é viva, eficaz e infalível, né? Também explicar que a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus. E para concluir, irmãos, a nossa aula de hoje, que pena, uma lição muito bonita, vamos concluir com a conclusão da nossa revista, da nossa lição, é que a Bíblia Sagrada, lembre-se, os irmãos, lembre-se que a Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada, tá certo? E nessa missão que nós temos obrigação, é uma missão nossa, não é uma escolha, nós temos obrigação de ler e de interpretar a Bíblia. Nesse sentido, somos auxiliados, né? Deus nos nutre de meios, tá certo? Então, nós somos auxiliados pelos meios, pela exegese e pela hermenêutica. Agora, lembre-se que nenhuma técnica de interpretação está acima da autoridade da palavra de Deus. As técnicas de interpretação, elas não podem mudar a palavra de Deus, não é? O que a igreja crê e professa deve ser interpretado à luz das Escrituras. Lembre-se que a gente sempre retira das Escrituras, a gente nunca acrescenta. E só para terminar ali, para fechar com chave de ouro e motivar você a ler a Bíblia, daí, no ano de 2021, não é, o certificado aí ao pastor Mário Sérgio de Araújo Silva, que concluiu a 44ª leitura da Bíblia Sagrada, tá certo? Dentro do período de 1 ano. Então, como isso foi feito, eu vou mostrar a vocês num próximo vídeo, né, irmãos? Mas que sirva de motivação para você ler a sua Bíblia também. Queridos, Deus abençoe cada um dos irmãos. Que lição maravilhosa, né? A gente ficaria horas e horas aí falando sobre esse assunto, porque o assunto é muito bom. Deus abençoe, tá certo? Que você tenha uma excelente aula. Lembre-se sempre que os alunos devem levar suas dúvidas, se aprofundar na lição, pesquisar. Os professores, não precisa passar algo mirabolante, falar em vários idiomas, não precisa. Basta ensinar a lição de uma maneira que os alunos entendam e termine a aula com os objetivos cumpridos. Tá certo, queridos? Uma excelente aula. Se Jesus não voltar, próxima semana eu estarei aqui na pré-aula da lição de número 6. Forte abraço e a paz do Senhor a todos.